Thaís Helena Bilenque. Acabei de inventar um nome para Thaís Bilenque aqui. A gente acompanhou terça e quarta-feira um julgamento histórico. E aí, essa palavra foi tão gasta que perde a relevância na hora que a gente emprega ela com propriedade, né? Mas acho que vale a pena a gente se debruçar para contar como foi esse julgamento histórico, quais foram os atores principais e o que a gente depreende de assistir esse primeiro julgamento do que acontecerá, talvez, quem sabe, no segundo julgamento, quando os réus, os 8 réus que foram tornados réus nesse primeiro julgamento, serão efetivamente julgados por seus crimes e eventualmente condenados. Então, conta pra gente. Toledo, é o seguinte, acho que o primeiro fato do dia foi a surpresa do Bolsonaro de decidir ir ao Supremo assistir da primeira fila ao seu próprio julgamento, né? Então ele pousa em Brasília, vai direto para lá. O que é surpreendente porque o tempo todo ele desdenhou da justiça, xingou o Supremo, os ministros, o Alexandre de Moraes, disse que era um julgamento de exceção. Entre tantos filhos corajosos, o menos corajoso se mudou para os Estados Unidos sem motivo, para dizer que esse era um julgamento de exceção, e, no entanto, ele foi lá prestigiar o julgamento. E ficou no campo de visão dos ministros, né? Porque a primeira turma não é o plenário do Supremo, iluminada e ampla, né? Tem uma arquitetura que quem está no fundo das fileiras não é visto pelos ministros que estão no plenário. Então, ele ficou lá na primeira fila, e aí também estavam na primeira fila convidados do Supremo Tribunal Federal, filhos de familiares de vítimas da ditadura. O Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, com seu filho Lucas, e a Hildegard Angel, que é filha da estilista Zuzu Angel e irmã do Stuart Angel Jones. Ambos estavam lá na primeira fila e cruzaram com o Bolsonaro, tanto na chegada quanto na saída da primeira etapa do julgamento até o intervalo da hora do almoço, cruzaram com ele. E o Bolsonaro foi o único dos 8 réus que foi, né? E o Bolsonaro foi o único dos 8 réus que esteve lá. E aí, em dado momento, já na parte da tarde, depois do almoço, né, o Bolsonaro estava acompanhado por advogados e um deles, que é o Fábio Weingarten, que é um assessor do Bolsonaro, mais que advogado, atua para ajudá-lo, foi levar um copo d'água. E o Bolsonaro recusou o copo de água. Por quê? E exigiu uma garrafa de água lacrada. Ah, ele julgou os outros por si próprio, achou que queriam envenená-lo. A Sâmia Bonfim, deputada federal que estava lá dentro, observou a cena e depois falou, irônico, né? Porque ele está sendo julgado agora exatamente por envolvimento num plano para envenenar o presidente Lula. Quando você baseia a sua presunção do que os outros vão fazer no que você já fez, dá para entender por que dele ter recusado o copo d'água. E aí, enfim, ele ficou muito silencioso durante o julgamento, prestando atenção, em algum momento até ficou de olhos fechados por alguns minutos, mas normal, deixou para a bagunça acontecer do lado de fora e, sobretudo, nas redes sociais, né? Então, nessas horas eu queria que tivesse uma câmera dando um zoom na pupila do Bolsonaro, porque eu estava lendo aí um paper acadêmico que mostra que a dilatação da pupila é a janela da alma, literalmente. Quando você está interessado no assunto, você está prestando atenção, sua pupila se dilata. E quando você está desinteressado, pensando em outra coisa, ela se contrai. É mesmo? Então eu queria saber se a pupila do Bolsonaro estava dilatada ou não. E tem um aspecto que, você falando isso, me lembrei, as pessoas lá dentro foram proibidas de tirar foto e fazer vídeo, né? Tem algumas imagens que foram feitas oficialmente pela TV Justiça, que são basicamente as que circularam. Uma ou outra foto que alguém deve ter feito em algum momento de intervalo, enfim. Tem poucas imagens lá de dentro, o que é um grande contraste com esse processo todo que ocorre paralelamente nas redes sociais, né? Sim. Então ele estava absolutamente analógico lá dentro, em certo sentido. Começou o julgamento propriamente, né, com as falas dos ministros, do Gonê, que é o Procurador-Geral da República, depois todos os advogados de defesa. E alguns personagens notórios entre os advogados, né? Por exemplo, o seu... Eu tenho uma especial predileção pelo doutor Demóstenes. Demóstenes Torres, que é advogado do Almir Garnier, que foi o chefe da Marinha no governo Bolsonaro. Exatamente.
O Demóstenes Torres foi senador por Goiás e antes de senador foi procurador, promotor de justiça no Ministério Público em Goiás. Ganhou uma grande evidência durante o processo do Mensalão e acabou sendo cassado pelo Senado Federal e pelo Ministério Público, perdeu as funções de procurador, porque ele foi objeto de uma operação da Polícia Federal que revelou inúmeras gravações, a maioria delas telefônicas, entre ele e o Carlinhos Cachoeira, que era um dos maiores contraventores do Brasil, baseado também em Goiás, e um só tratava o Carlinhos, e assim, não era conversas esporádicas, eles falavam todo dia. O Carlinhos Cachoeira mandava o jatinho dele para Brasília buscar, quando o assunto era importante, para buscar o Demóstenes para eles irem conversar pessoalmente em Goiânia e voltar. Falavam várias vezes por dia e o Carlinhos só se referia ao Demóstenes por doutor e o Demóstenes só se referia ao Carlinhos Cachoeira por professor. Então, era doutor e professor, foi bom rever. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, mas foi absolvido em segunda instância. O Demóstenes, daí ter voltado a advogar, está novamente nos brilhando em Brasília. Pois é, e ele, Toledo, chamou a atenção porque foi um dos 2 advogados que não reconheceram a gravidade dos fatos que estão sendo julgados, né, que relativizou o 8 de janeiro. Então, o Demóstenes Torres, ao defender o almirante da Marinha, né, o Garnier, disse que os participantes do 8 de janeiro agiram apenas com pau, estilingue e ripas de prego, querendo diminuir, minimizar a violência dos atos que aconteceram em Brasília. E foi desmentido pelos próprios colegas. O José Luiz de Oliveira Lima, que é o advogado do Braga Neto, conhecido como Juca, é um dos principais criminalistas do Brasil, começa a sustentação dele dizendo que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos feitos contra essa corte. Falou que assistiu, assustado pela televisão e que não poderia silenciar diante do que ele constatou. Então, a posição do Juca foi a posição majoritária entre os advogados de reconhecer a gravidade, reconhecer a existência dos fatos, mas tentar, de alguma forma, tirar os seus clientes, cada um deles o seu, né? Da cena. Da cena. Isso que eu queria te perguntar, Thaís. Eu fiquei com a impressão de que não há uma estratégia conjunta dos 8 réus, que é cada um por si e o Supremo contra todos. Os advogados de defesa, ao defenderem seus clientes, atacaram outros réus, né? Principalmente o Cid, que é o delator, foi chamado de mentiroso e daí para baixo. Mas mesmo as estratégias individuais não parecem ser iguais. Como você falou, o Garnier está minimizando o golpe em si. Já o Braga Neto, através do seu advogado, está maximizando a tentativa de golpe, mas dizendo, mas não tem nada a ver com isso, não me coloca nessa cena desse crime. Quer dizer, cada um por si. Exatamente. O próprio Celso Villardi mudou de opinião em relação à delação do Cid, né? Antes de se tornar advogado do Bolsonaro, ele reconheceu a gravidade dos fatos e agora, enquanto advogado dele, diz que tem muita inconsistência lá. Isso vai ser julgado durante o mérito, né, que é a próxima etapa. Mas aqui foi quase como um aperitivo do que vem pela frente. Eu acho que a sua observação é precisa. Cada um dos réus, agora réus, vai tentar se defender sem se preocupar em fazer uma estratégia comum, e isso já está em curso, né? E isso fragiliza o Bolsonaro, inclusive politicamente, na minha opinião. A gente vai falar disso no próximo bloco. Então vamos falar dos votos dos ministros, né? Foram 5 ministros, vão rememorando. O presidente da turma é o Zanin, que foi indicado pelo Lula. Depois tem a Carmen Lúcia, que já foi presidente do Supremo, também foi indicada pelo Lula. O Flávio Dino também foi indicado pelo Lula. O Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. E o Fux, que foi nomeado pela Dilma. Só um parênteses, o Juca, o advogado, foi advogado do Zé Dirceu no caso do Mensalão. Você vê que advogados realmente trabalham para qualquer pessoa que os queira contratar. Aliás, se não fosse assim, né, os réus não teriam quem os defendesse. Teriam que contar com a Defensoria Pública. Exatamente. Bom, mas pelo que foi dito por ministro depois de ministro, o que você infere sobre o próximo julgamento, o segundo julgamento, que é o julgamento do mérito? Dá para tirar alguma conclusão? Por exemplo, o videozinho do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes inovou, né, exibindo um filme para provar, né, que
os atos de 8 de janeiro foram, sim, violentos. O Flávio Dino e a Carmen Lúcia, sem esse mesmo recurso de linguagem, também estavam particularmente empenhados em contestar essa relativização do 8 de janeiro. O Flávio Dino produziu uma frase de impacto no julgamento, que foi a frase: no dia 1º de abril de 1964, também não morreu ninguém, mas centenas e milhares de pessoas morreram depois. Não importa se isso é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois, golpe de Estado mata. Uhum. A Carmen Lúcia também disse algo nessa linha. Ela disse: ditadura mata. E ela passou um pito num dos advogados que colocou em suspeição, dizendo que o advogado Ramagem, né, que é um dos civis, que foi diretor da ABIN, que tinha dito que era função da ABIN zelar pela idoneidade das urnas eletrônicas. Ela, como presidente do TSE, o corrigiu, né? Eles estavam muito empenhados em contestar essa relativização, Toledo, da violência, da né? violência, e depois eles acompanharam o Alexandre de Moraes no voto em que ele aceita a denúncia nos seus 5 crimes, e um dos crimes é justamente a abolição violenta do Estado Democrático. Então tem uma questão de dosimetria da pena aí que está por trás dessa discussão, mas além disso tem uma convicção mesmo de que não dá para minimizar a gravidade e a violência desses atos do 8 de janeiro. Isso que você acabou de falar, para mim, é o mais importante de tudo, Thaís, porque eu parto do pressuposto de que do mesmo jeito que foi 5-0 pela admissão, né, na turma da denúncia e, portanto, tornar os 8 réus, para mim está meio claro que no julgamento do mérito a condenação é favorita, mais favorita do que a absolvição. Mas a maneira e a quantidade de condenações fazem muita diferença, porque, em regra, na legislação brasileira, o Código Penal prevê que para você começar preso a cumprir a pena dentro do presídio, você precisa ter uma condenação pelo menos de 8 anos de cadeia. Então faz diferença eles serem condenados, por exemplo, pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque só ela já dá uma condenação de até 8 anos de cadeia, entre 4 e 8 anos de cadeia. Então, isso que você acabou de falar é fundamental e sinaliza como que os ministros vão se comportar. Como você acha? Como você dividiria os 5 ali, um por um? Eu acho que assim, o Luiz Fux mostrou a que veio, né? Antes de começar o julgamento, já ele pediu vista na véspera, na segunda-feira, do caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que foi tratada como vítima nas redes bolsonaristas porque somente pichou com batom a estátua à justiça que fica na Praça dos Três Poderes em frente ao Supremo. O próprio Alexandre de Moraes rebateu que, veja bem, ela estava acampada num acampamento golpista, aderiu a uma tentativa de golpe violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Os bolsonaristas... E de quebra pichou a estátua. De quebra pichou uma estátua que não é qualquer estátua. Sim, mas simbolicamente importante. Simbolicamente importante, que tem um valor, inclusive financeiro, material grande. 2 milhões de reais, que ela é avaliada, mas não importa, né? Aquela estátua está lá por um motivo muito claro. As redes bolsonaristas começaram uma campanha de vitimização dessa mulher para fazer esse ponto, né, de que a condenação do 8 de janeiro é injusta. Começaram, inclusive, uma campanha de difamação das jornalistas que mostraram essa cena dela pichando, da Gabriela Biló, fotógrafa da Folha, e a Thaís Oliveira, que fez a reportagem. E aí o Fux, na segunda, então, na véspera, ele pede vista desse julgamento porque ele dá sinais de que discorda dessa pena de 14 anos que foi sugerida a ela. Bom, aí na terça-feira, a primeira parte do julgamento, os ministros tinham que decidir sobre as preliminares, que eram as ponderações levantadas pelas defesas, eram 5 preliminares. E o Fux divergiu dos outros ministros em 2 delas. Primeiro, em relação à nulidade da delação premiada do Mauro Cid, que é o que você já mencionou. Ele mesmo, na fala dele, entrega que ele estava querendo marcar posição, porque ele diz assim: não é o momento próprio, mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora apresentando uma novidade. Ele fala, não é o momento próprio, eu não vou fazer nenhuma discussão agora sobre a validade dessa delação, mas eu divirjo. Então ele estava ali querendo marcar uma posição.
né? E no segundo caso, que era o foro apropriado para o julgamento desse caso, tinha uma preliminar para decidir se não deveria ser julgado em plenário do Supremo, né? Eu acho que a divergência dele foi que não deveria ser julgado pelo Supremo. Sequer no Supremo, mas acho que em sendo pelo Supremo, bom, então tudo bem que seja na primeira turma. No plenário. Porque o Supremo aprovou um regimento, uma mudança no regimento em 2023, colocando esse tipo de julgamento nas turmas. A Carmen Lúcia, por exemplo, fez uma ponderação, mas falou, eu voto pela jurisprudência. Se eu fui vencida lá atrás, agora não me cabe ser divergir de novo. Você chata, né? Implicante, né? Eu vou seguir o que a maioria decidiu. Não, eu respeito a colegialidade, porque esse é o princípio que tem que embasar o Supremo Tribunal Federal. Ele não é 11 Supremos, ele é um Supremo só. Se foi decidido lá atrás uma mudança, agora ele deve ser acatado, concorde eu ou não. O Fux não. O Fux votou contra a primeira turma. Se for adequado, mas foi vencido por 4-1. O que me chamou a atenção nesse trecho específico, Thaís, é que o argumento para que não fosse julgado pelo Supremo, apresentado por vários dos advogados de defesa, mas sim pela primeira instância, era para dar possibilidade de recurso aos acusados, ou seja, ter uma segunda instância. E o Dino lembra muito bem, e vários dos outros ministros concordaram com ele, que a turma é um órgão colegiado, óbvio, são 5 ministros. E, portanto, é como se cada um fosse o órgão recursivo do colega. E o Fux está fazendo exatamente esse papel de ser o órgão recursivo na maioria pró-condenação, né? Ele é o único que está sinalizando claramente que pode não concordar com todas as penas propostas para todos os 8 acusados, ou os 8 réus, né? E isso faz muita diferença, como a gente estava dizendo, porque, por exemplo, a tentativa de golpe de Estado pode ser de 4 a 12 anos. Então você dá uma pena de 4 anos, não é só menos tempo que o cara vai passar na cadeia. Significa que ele pode nem sequer ir para a cadeia. Porque se a condenação total, se a soma das penas ficar abaixo do que 4 anos, há uma possibilidade de ninguém ir para a cadeia. Do cara ser condenado e sair andando. Agora, se a condenação for e aí se for intermediário, pode ser semi-aberto, vai dormir na cadeia, mas vai passar o dia fora, por exemplo. Agora, se for acima de 8 anos a soma, aí eles efetivamente vão ser presos. E eu acho que esse é o grande efeito simbólico que se busca com esse julgamento, né? Uhum. E eu conversei com um ministro que não participou desse julgamento e ele notou uma postura dos ministros que é uma novidade. Uma postura dialógica, ou seja, os ministros, em particular o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, nos seus votos, estavam respondendo a críticas, questionamentos... Que é a defesa. Da defesa, justamente. Isso Eles não fizeram um voto lido que tinha sido fechado 3 meses antes. Isso daí é sensacional o que você falou, porque as defesas técnicas, como eles chamam, são apresentadas por escrito com antecedência para os ministros. Não é só aquela arguição de 15 minutos que é feita no dia do julgamento que eles levam em conta. Tem toda uma papelada, um papelório que os ministros recebem com antecedência com a defesa de cada um dos 8 réus. E eu adorei a expressão dialógica. Muito boa, porque de fato eles estavam dialogando com as defesas, eles nos seus votos já levavam em conta o argumento da defesa e contra-argumentavam. Foi muito interessante, foi muito rico, foi um primeiro julgamento do Supremo que eu não tive sono. Então, eu acho que teve esse empenho dos ministros de falar português. Sim. E fazer cortes para o Instagram, foram votos instagramáveis muitos deles, tem começo, meio e fim, determinadas passagens, porque tem um entendimento que está evidente, está óbvio no Supremo Tribunal Federal, de que eles foram colocados pelo bolsonarismo num polo oposto ao do bolsonarismo, né, como adversários políticos, e se eles não se preocuparem em rebater as acusações que são feitas, os ataques e as tentativas... E as defesas, né? E as defesas... eles vão deixar o outro lado falando sozinhos. Então, eles estão produzindo, de fato, com um esforço de não usar juridiquês. Quem mais usou foi o Fux,
né, que veio falar em latim, mas os outros não, os outros fizeram, inclusive com essa exibição de um vídeo, né, que era uma coisa mais visual, mais acessível para a população que não é do meio entender do que aquelas imagens. Então eu acho que tinha esse empenho pensado, né, de fazer um debate que servisse de contraparte mesmo. E manter as pupilas de todo mundo dilatadas. Mesmo de quem não estava lá dentro. Exatamente. Agora eu queria encerrar com uma ironia do Flávio Dino. Ele fez várias, né, durante o julgamento, e ele não perdeu a oportunidade de dizer que a lei que estava sendo aplicada nesse julgamento foi sancionada e assinada por 4 dos réus, que é a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, é a lei que tipifica crimes contra o Estado Democrático de Direito, sancionada em setembro de 2021, abre aspas, por coincidência, pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, e tendo como referendo dos senhores Anderson Torres, Walter Braga Neto, Damares Alves e Augusto Heleno. Fecha aspas, só Damares Alves não está nesse julgamento, mas ele destacou que não dá para atribuir ao Supremo, ou ao PT, ou ao Lula, nenhuma inovação na legislação. Quem sancionou a lei foi o Bolsonaro. E é recorrente isso na história de governantes serem julgados pelas próprias leis que promulgaram. Por exemplo, a lei da delação premiada foi promulgada durante um governo petista. Né? Isso mesmo. Vamos então discutir aonde que isso tudo nos leva? Vamos lá. De onde viemos e para onde vamos? Toledo, você falou que a palavra histórica está gasta. No entanto, não tem outra palavra para descrever o quão histórico é esse momento que a República Brasileira vive. E para provar isso, eu vou fazer uma historiografia aqui dessa história, tá? A primeira turma tomou uma decisão, do Supremo tomou uma decisão histórica porque ela colocou no banco dos réus, pela primeira vez na República, 3 generais 4 estrelas, que é o topo da carreira no Exército, um almirante, que é o topo da carreira na Marinha, um tenente-coronel, que é um oficial superior, e um presidente-capitão, além dos 2 acólitos civis que entraram junto na denúncia. Né? Todos juntos tramaram o golpe frustrado de 8 de janeiro para manter ilegalmente o Jair Bolsonaro no poder e matar o cara que foi eleito para sucedê-lo. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Donald Trump escapou de um julgamento por estimular um golpe de Estado e voltou ao poder na Casa Branca, a justiça brasileira está sendo célere para julgar esse processo e pode impedir que algo parecido aconteça também no Brasil. Se isso acontecer, vai ser um feito inédito. Como o jornalista Ricardo Lessa detalha no seu livro O Primeiro Golpe de Estado do Brasil, os militares tentam, e quase sempre conseguem, dar golpes para tomar o poder desde a fundação do país. Pouco depois, um ano depois do Dom Pedro I declarar a independência do Brasil, ele mandou as suas tropas dissolverem a Assembleia Constituinte lá em 12 de novembro de 1823. E, com isso, prendeu e exilou deputados que eram críticos a ele e tal, e assim ele inaugurou o papel dos militares como tutores dos civis num processo que já dura 200 anos, né, que foi bater de 1823, foi dar em 2023. Né? E isso foi se agravando com o tempo. A Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 e 1870, consolidou a imagem do Exército como uma instituição forte e indispensável para o país, o que multiplicou a influência militar na política. A vitória fez algumas pessoas se tornarem ícones. O principal comandante militar da fase decisiva da guerra, que foi o Luiz Alves de Lima e Silva, voltou aclamado como herói, ganhou um título inédito de duque, né? Famoso Duque de Caxias, e acabaria por se tornar o patrono do Exército Brasileiro. E ele, depois de ser aclamado herói, ele deixou a vida militar e assumiu papéis políticos muito importantes que nem sempre são lembrados na história. Ele foi senador vitalício, foi ministro da Guerra e foi presidente do Conselho de Ministros, que é um cargo equivalente ao de primeiro-ministro do imperador. E não foi o único. Outros colegas seus, comandantes militares durante a Guerra do Paraguai, assumiram também cargos de ministros em governos após a guerra, assumiram cargos de poder
quando não entraram para a política, se candidataram e se elegeram. Então, aí se fortaleceu ainda mais a projeção política dos militares no Brasil, ao ponto de eles se julgarem credores do país e da monarquia, e ficaram tão insatisfeitos com o tratamento que, apesar de todos os títulos de barão, visconde, marquês, duque que receberam, mesmo assim ficaram insatisfeitos com o tratamento que receberam do imperador e deram um golpe de Estado que resultou na instauração da República, né? E aí começou uma trajetória que só foi piorando com o tempo, porque eu fiz uma conta que me deixou assustado. Os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares. Mas não parou aí, né? Nos 134 anos de República, o Brasil teve 5 marechais, 4 generais e 1 capitão como presidentes. Isso sem contar a junta provisória da ditadura militar. Esses 10 somados governaram por 4 décadas, o que dá quase 30% do tempo de todos os mandatos presidenciais durante todo o período da República. E jamais, nenhum deles, muitos deles eram ditadores, né? 64 para cá, todos eram. Porém, nenhum desses 10 jamais havia sido julgado pelos crimes que cometeu. Ao contrário, o exercício do poder militar sempre foi recompensado, nunca punido, né? E a impunidade está na origem desse avanço progressivo dos militares em quererem tutelar os civis no Brasil. O massacre de Canudos, lá no finalzinho do século XIX, descrito pelo Euclides da Cunha nos Sertões, reforçou essa ideia do exército como garantidor da ordem republicana e legitimou o uso da força militar contra movimentos populares. As revoltas tenentistas que vieram na década de 20 e que de alguma maneira terminaram no golpe militar de 30, também reforçaram esse papel dos militares na política e essa presunção de que eles são tutores da República. Essas intervenções sucessivas culminaram com o golpe militar de 64, que implantou uma ditadura militar que durou 21 anos. Todos os crimes que foram cometidos na ditadura, como você já falou no primeiro bloco, todos os assassinatos, as torturas, os desaparecimentos de opositores, jamais foram punidos, porque foram anistiados. Logo, o ataque do 8 de janeiro de 2023 não inaugurou um padrão novo, mas só confirmou a tradição militar de se imiscuir na vida civil e exercer um papel de tutor da nação que nunca ninguém pediu para eles terem. É uma jabuticaba verde e amarela, porque esse peso do poderio militar na vida dos civis não tem paralelo nas grandes democracias do mundo. Países europeus e norte-americanos têm baixíssima participação militar na chefia de governo. Até entre os vizinhos latino-americanos, o Brasil se destaca. Tem mais anos de governos chefiados por militares no Brasil do que na Argentina, ou no Uruguai, ou no Chile. Por isso que é tão importante o Supremo ter colocado pela primeira vez golpistas militares no banco dos réus. E assim, está sinalizando que crimes políticos cometidos por militares não vão permanecer impunes para sempre, como aconteceu nos últimos 200 anos. Agora, tão importante quanto acabar com a impunidade fardada é que as instituições brasileiras estabeleçam limites claros para o papel dos militares na vida política nacional, para romper com essa tutela histórica das armas sobre as urnas. Isso exclui, a meu ver, qualquer possibilidade de anistia para os militares golpistas. Acho que a oposição não está pensando tanto assim, né? Então, assim, eles estão, na verdade, no movimento contrário, vendo isso como a última boia de salvação, mas essa tua análise da República Brasileira e desse DNA golpista e militar é perfeita para dar a noção do que está acontecendo. Né? Pela primeira vez, tem generais da mais alta patente das Forças Armadas Brasileiras e um ex-presidente da República sendo vão ser julgados por tentarem dar um golpe. E o golpe está no DNA da República. Então, não é qualquer coisa que está acontecendo. É uma coisa que, pela primeira vez, realmente a história pode começar a mudar. Mas você falou uma frase que me deixou preocupada. Porque você concorda com o que eu falei no primeiro bloco de que a condenação
dos golpistas é favorita no Supremo? Concordo. Agora, você levou a crer que eles podem ter um recurso sim no Congresso e que esse recurso pode ter sucesso. Você acha que a aprovação da anistia também é favorita ou não? Acho que a aprovação da anistia está em aberto, não está claro ainda aonde que isso vai levar. O bolsonarismo, de modo geral, começou a aventar outras possibilidades, né? Por exemplo, elegendo um aliado para presidente da República, fazê-lo assinar uma graça ou um indulto e beneficiar os condenados, todos, se eventualmente forem condenados. Como Bolsonaro fez com deu essas gracinhas para os seus aliados que acabaram revogados. Ele deu a graça para o Daniel Silveira, aquele deputado federal que, enfim, foi preso milhões de vezes, e o Supremo derrubou. Então é um caminho tortuoso porque está muito claro que no Supremo Tribunal Federal essa hipótese tem dificuldade de prosperar. Agora, por isso, talvez, a hipótese anistia tramitando no Congresso como projeto de lei pode vir a tomar mais fôlego, força e, eventualmente, ser aprovada. Mas até lá tem um longo caminho. Eu queria só parar e falar antes o comentário que o Paulo Figueiredo, que é neto de um desses militares presidentes, neto do João Batista Figueiredo, que é um influencer bolsonarista que mora fora do país, mora nos Estados Unidos. É da turma dos corajosos à distância. E ele fez uma reclamação da coragem ou falta dela, justamente do Bolsonaro. Ele disse que, primeiro, quando o Bolsonaro decidiu ir ao Supremo, tinha sido excelente, passou coragem, enfrentamento, liderança, e depois ele teve um comportamento errático, decidiu não ir, falou que ia dar uma entrevista, depois não acabou dando, mas disse que não iria, enfim. E aí ele fala assim: é um ótimo homem, mas um péssimo estrategista. Não é à toa que estamos nessa M de dar gosto, disse o Paulo Figueiredo, e eu acho que isso estou trazendo aqui porque mostra o estado de ânimo, né, do bolsonarismo, assim, não é um bom momento. E o Paulo Figueiredo honra as tradições familiares, né, porque o avô ficou famoso, a frase mais famosa do avô, que ficou 5 anos na presidência da República, foi dizer que preferia o cheiro das estrebarias ao do povo. Bem lembrado. E aí, Toledo, então é o seguinte, eu falei com um dos petistas mais influentes para entender como é que eles estão esperando que esse jogo vai ser jogado agora, né? O Congresso só não vai aprovar a anistia, não é por uma questão de não ter maioria ou não, é só se ele não quiser afrontar o Supremo, e ele tem um motivo muito objetivo para ter este temor de afrontar o Supremo sai fortalecido desse processo, né, uma vez condenando os réus, que agora são réus, perante a sociedade, ele ganha capital e, ao mesmo tempo, ele reforça a polarização que o bolsonarismo tem com o próprio Supremo. Então, é uma equação que a gente já está vivendo há alguns anos, mas que vai se reforçar. Então, você pega o Valdemar Costa Neto, que tinha sido indiciado pela polícia, mas não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente do PL, ele, por exemplo, é alguém que vai ter no cálculo dele quanto de enfrentamento ao Supremo ele vai querer fazer. Né, ele sempre tenta fazer esse equilíbrio, embora em algum momento tenha decidido ir para o bolsonarismo com tudo, né? Onde ele estava no dia do julgamento? Ninguém sabe, ninguém viu. Ele não estava no segundo dia no gabinete do Flávio Bolsonaro no Senado, onde o Bolsonaro assistiu. Nem ele, nem o Ciro Nogueira, por exemplo, que é um forte aliado, um grande aliado do Bolsonaro, estava com ele na hora que o Bolsonaro foi dar a coletiva de imprensa, mas não assistiu com ele no gabinete. Pelo menos nas imagens que circularam, ele não estava lá. Vai alegar que é porque ele não pode ficar no mesmo ambiente que o Bolsonaro, não é isso? Eles vão ter que dosar o quanto de enfrentamento eles vão querer fazer, mas para esse petista é a única saída que resta fazer um projeto de anistia. Mas ele chega a fazer algum prognóstico sobre se passa ou não? Então, tem na equação o seguinte, já tem um novo ato marcado para abril, certo? Pela anistia dos condenados ao 8 de janeiro, o bolsonarismo de novo tentando demonstrar força popular. Aí, diz esse petista, bom, você disse que 18 mil em Copacabana flopou, foi um movimento de baixa adesão. De fato, se quem estava organizando prometia 1 milhão, que foi o caso do Bolsonaro, 18 mil é nada. Mas... não elege nem vereador. Diz o petista, é uma bela de uma flopada, porque a esquerda está com muita dificuldade de pôr 10 mil pessoas na rua, está com muita dificuldade de
pelo terceiro ano seguido de fazer um ato no 1º de maio com força, com representatividade, que é reflexo, na verdade, da dificuldade da esquerda e do governo de ter uma pauta, de ter uma agenda, de ter uma plataforma, né, de mobilização. E a direita e a extrema-direita, não, ao contrário, eles têm, compartilhando essa análise que foi feita, militância orgânica e uma articulação internacional que é fundamental para essa mobilização toda, que passa, sobretudo, pelo Trump, de quem você vai falar. Mas não é desprezível, né, o poder de mobilização e de articulação que eles têm. Para esse grupo do PT, o que pode definir o rumo da anistia de todas dessas peças desse quebra-cabeça o Bolsonaro vai tentar repetir Lula em 2018, vai manter a candidatura dele até o último momento. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não vai disputar eleição com o risco de, primeiro, ele não vai abrir mão do cargo dele e ficar meses sem cargo, esperando o Bolsonaro desistir, porque não pode, porque está inelegível, eventualmente sendo condenado mais inelegível ainda. O Tarcísio não vai correr esse risco de ficar descoberto se o Lula recuperar a popularidade. Então, o foco número 1, o foco número 2 e o foco número 3 do governo é recuperar a popularidade. A gente vem falando das medidas que foram lançadas com esse objetivo. Tem tempo para isso acontecer. Se o governo vai conseguir, não está dado, porque tem essa dificuldade, inclusive, de agenda. Mas tem tempo e tem um esforço em curso para o governo recuperar a popularidade e, conseguindo melhorar alguma coisa, a aposta deles é que o Tarcísio não vai para esse sacrifício, sabendo que ele vai ser obrigado, pelo Bolsonaro, inclusive, de ter na mesa dele como presidente da República uma graça para assinar, um projeto de anistia para sancionar, ou o que quer que seja, que beneficie o próprio Bolsonaro, em primeiro lugar, e depois todos os outros condenados. Muito bem. Vamos, já que a gente está no Congresso, vamos falar de outras peripécias que os congressistas estão cogitando fazer agora sobre o seu, o meu e o nosso Código Civil? Vamos lá.